Caro telespectador, caro internauta, Cláudia de Bulhões, mais uma vez aqui com vocês. Eu gosto muito de trazer temas que esclareçam o que está se passando no momento. Porque, às vezes, uma pessoa sabe e outra pessoa não sabe o que é que acontece. A gente não pode dizer, aqueles que sabem ensinam os que não sabem. Não pode, né? Então, nós trazemos pessoas que realmente possam clarificar e esclarecer este momento atual. Qual é o momento atual que nós estamos passando? Momento de pré-eleição. Trazemos hoje que eu posso dizer, porque além de ser uma pessoa que mora no meu peito, é uma pessoa que mais entende de direito eleitoral do estado de Alagoas, quiçá do Brasil. De quem eu poderia estar falando? De Gustavo Ferreira. Obrigado. Obrigado. Gustavo, seja bem-vindo. Agradeço. É um prazer estar aqui, Cláudia, falando na TV Assembleia, mais uma vez, né, de direito eleitoral, que é uma área que realmente é uma das nossas grandes paixões. Ô, Gustavo, no dia 15 de agosto, foram encerradas as inscrições para as pessoas serem candidatas, né? Isso. Aí tem, no dia 16 de agosto, que foi ontem, podiam começar as carreatas, toda a parte eleitoral, não é? Uhum. Uma pergunta que as pessoas, que você pode nos esclarecer. Essas datas têm algo marcado ou institucionalizam pela cabeça de alguém? Não, excelente pergunta, Cláudia. A previsão, nós temos uma lei, que é a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e ela regula o processo eleitoral hoje no Brasil. Soma-se a ela as resoluções do TSE, que vamos dizer assim, a Lei das Eleições dá as regras gerais, e as resoluções do TSE especificam os momentos, né, ou a forma de aplicar determinadas regras. No caso da propaganda, começa dia 16, porque é um dia após o registro, que tem como último dia o dia 15 de agosto. Então, 15 de agosto é o último dia de registro, né? 15 de agosto até às 19 horas. E dia 16, a partir da 0 hora, né, do dia 16, o primeiro momento do dia 16, é o momento que começa a propaganda eleitoral, propriamente dita. É quando o candidato vai poder dizer, vote em mim. Até que dia? Ele vai poder fazer isso, curiosamente, tem muita gente que diz, olha, a propaganda eleitoral se encerra na véspera da eleição. Eu brinco que eu discordo um pouquinho dos colegas, dizendo que a propaganda eleitoral vai até o dia da eleição. Mas vamos lá, depende do tipo de propaganda. Rádio e TV é até quinta-feira antes das eleições. Começa no dia 26 de agosto, né, o horário eleitoral gratuito, e vai até quinta-feira que antecede as eleições. Comícios, até a quinta-feira que antecede as eleições, na verdade, até a madrugada da sexta. Os comícios e os debates, eles podem começar na quinta e se encerrar na madrugada da sexta-feira. Carreatas, caminhadas, distribuição de material pode ser feito até às 22 horas do sábado anterior às eleições. Isso não há nenhuma irregularidade nisso. A mudança em redes sociais, tudo isso pode ser feito até às 23h59 do sábado anterior às eleições. Então, mas qual é a propaganda que eu posso fazer no dia? Veja só, aqueles adesivos colocados em carros, os furadinhos atrás, eles não precisam ser arrancados no dia da eleição. Mas eu posso usar camisa no dia? Sim, depende. Vamos lá. Sim, depende. Porque eu já soube que não posso usar boné, que não pode usar camisa, que não pode usar isso, não pode usar aquilo. Não pode ter a camisa feita pelo candidato. Não pode ter o boné feito pelo candidato. Há uma exceção, que é para os cabos eleitorais, quem está no dia a dia da campanha, poder usar um padrão de roupa. Isso é novidade até, tá? É mesmo. É novidade. Com o nome do candidato ou da candidata. Então, o cabo eleitoral da Cláudia de Bulhões, por exemplo, eu posso ter para distribuição de material, Cláudia de Bulhões, mas não posso ter o número nem pedido de voto.
Tá? E, desculpa lhe interromper, mas esses cabos eleitorais são cadastrados? Tem que ser. Eles têm que ser. Esses cabos eleitorais são as pessoas... É aí que a gente tem que definir na cabecinha. Isso. Porque eu posso chegar lá com a camisa e dizer que sou cabo eleitoral. Aí a pessoa vai lá e procura para saber, é isso? Isso. E é durante as atividades políticas. Veja, é o uso da camisa pelos cabos eleitorais, que são aquelas pessoas que prestam serviço para a campanha, enquanto estiverem em atividade política. Sim. Não é para ficar o dia todo rodando de cima para baixo com a camisa. Mas no dia da eleição ele pode Aí estar no ali. dia da eleição, bom, eu falei da proibição, vamos por etapas, vamos por partes, né, como diz Jet Estripador. Antes, é proibido camisa, boné, todo tipo. Única exceção, cabo eleitoral durante atos de campanha, ok? No dia da eleição não tem atos de campanha, eles encerraram às 22 horas do sábado. Mas o eleitor não pode usar camisa? Não pode ter uma camisa padronizada. A campanha da Cláudia é rosa. Vou aproveitar que a cor que você está usando. Eu posso botar uma camisa rosa, uma camisa que eu tenho em casa rosa, e botar um adesivo Cláudia de Bulhões? Posso. Eu posso pegar um boné que eu tenho na cor rosa e colar, aquela que chama de pradinha até, né? Com o nome. Posso. O que eu não posso no dia da eleição é distribuir material de propaganda eleitoral. Entendi muito bem, doutor Gustavo. Agora, uma coisa que eu nunca sei, e eu acho que meu telespectador também não sabe, é o seguinte, como é a distribuição de horário de televisão, porque é o que mais querem, né? É horário de televisão e de rádio. E como se dá isso? Bom, quem faz a distribuição é o TSE, levando em consideração a quantidade de deputados federais que o partido tem no Congresso Nacional. Inclusive, eles... Que ele já elegeu, não é isso? Sim, em 2018. Isso. O que acontece, e porque demorou um pouco até sair essa distribuição, é que por resolução, olha, a lei fala, quantidade de deputados federais no Congresso Nacional, tá? Aí a resolução das eleições desse ano fez o seguinte, olha, mas esse percentual vai ser distribuído no dia 20 de julho, em diante. Por quê? Porque tem ações, né? O Gustavo foi eleito, mas ele perdeu o mandato, aí a Cláudia assume no lugar dele, eu tenho essas discussões que mudam a composição do Congresso. E aí, qual é a ideia da Justiça Eleitoral? Eu considero 2018 com as alterações decorrentes de decisões judiciais. Se o Gustavo mudou de um partido porque o partido dele foi criado um novo partido, ou o partido dele se fundiu, ou o partido dele foi incorporado por outro, ele decidiu sair, são hipóteses que se pode sair, eu não levo isso em consideração. Mas se há uma decisão judicial que me afasta do cargo de deputado federal, por exemplo, e coloca a Cláudia no lugar, porque eu cometi uma fraude e a Cláudia não, aí eu vou levar isso em consideração nessa distribuição. Tá? E tem um percentual mínimo para todos os partidos, por isso aparece gente com 8 segundos, 15 segundos, e o percentual de acordo com cada deputado federal eleito. E essa distribuição foi feita pelo TSE recentemente, e aí acaba sendo aplicada nos estados, só que eu tenho que considerar que nem todo partido tem no estado. E aí eu vou ter que refazer essa conta, porque alguns partidos não existem, tem aquele percentual que é comum a todos, ele fica um pouquinho maior para cada agremiação política. Então, no meu entendimento, deve ter pessoal no Tribunal Eleitoral já especializado nisso. Hoje a gente entra Tem o pessoal para faz poder estudar isso, né? Faz o acompanhamento, mas hoje, vamos lá, o servidor da Justiça Eleitoral, ele vai alimentar o sistema, né? Vamos botar assim. Já há um programa específico que faz essa distribuição. Agora, precisa da pessoa para fazer justamente quais são as variáveis. A Cláudia mudou de partido, mudou por quê? O Gustavo mudou de partido, qual foi o motivo? Foi decisão judicial, não foi? Essa causa interfere na contagem ou não interfere? Então, o ser humano tem que fazer, vamos dizer, a filtragem, mas coloca no sistema e o sistema divide. É interessante. Olha, é interessante, doutor Gustavo, mas é muito difícil de entender, né? Quer dizer que existe diferença se eu sair do partido por questões judiciais, aí eu vou ter menos tempo ou mais tempo do que se eu sair, vamos dizer assim, normalmente, porque fui cooptada por outro partido? Sim.
Tem diferença. Porque no segundo foi um ato de vontade seu. Então, o partido não pode ser prejudicado porque você decidiu sair da TV Assembleia, por exemplo, para ir para a TV Senado. Né? Vou imaginar que são 2 partidos. Mas, se eu perco o mandato porque eu cometi uma fraude, o partido não pode ser beneficiado pela minha fraude. Tem uma lógica, tem lógica. Então, a mudança espontânea, por qualquer que seja o motivo que a Cláudia faz de partido, ok, mas o partido não pode ser prejudicado. A TV Assembleia não pode sofrer por isso, né? Botando a TV Assembleia aqui como um partido, tá? Certo. Agora, se o Gustavo perde o mandato por uma decisão judicial, aí muda. O partido não pode ser beneficiado pela fraude que ele cometeu, então muda a composição. A Justiça Eleitoral foi evoluindo muito nas últimas eleições. Doutor Gustavo, mas eu só posso, no meu caso, eu candidata. Certo. Eu só posso mudar de partido até que dia? Porque eu para me inscrever, até o dia 15 de agosto. Não certo. foi? Aí no dia 16 de agosto eu não posso mais mudar de partido. Não, na verdade, isso é bem antes até. São 6 meses antes das eleições. Então, o prazo final de filiação, até eu brinco, eu posso me filiar a um partido hoje? Posso. Nada proíbe me filiar a um partido. Mas eu não vou poder ser candidato. A filiação, regra geral, existem algumas exceções, mas regra geral, a filiação teve que acontecer até o dia 2 de abril. Aí, para responder sua pergunta, quem está renovando o mandato, que é a hipótese mais comum, que é a janela partidária, podia mudar de partido entre o dia 3 de março e 1º de abril. Não é mentira. Não é mentira. Podia mudar de partido, que é essa janela, para quem está renovando o mandato. Né? Então, deputados federais, deputados estaduais. Tá? Que aí poderia mudar de partido sem perder o seu mandato. Vereadores, aí é um problema. O vereador, para mudar de partido, ele tinha que entrar numa das outras hipóteses que a gente chama de justa causa, o termo é esse mesmo, justa causa, que você pode mudar de partido sem perder o mandato, né? Que vai desde grave discriminação pessoal, que passa por autorização do partido hoje, o partido pode autorizar que você saia, que passa por uma criação, fusão de partido. Então, existe uma sequência de hipóteses previstas na legislação eleitoral que você tem que se encaixar ali para fazer a mudança de agremiação política. E não são hipóteses fáceis, vamos botar assim. Não são, não. Agora mudam tanto que se fosse difícil não mudavam tanto. Mas era muito pior antes. Né? Era muito pior. Nós tivemos um caso de um deputado federal que mudou de partido 8 vezes no seu mandato. Ninguém sabe quem E tem um pior. Teve um que mudou de partido 4 vezes. Você disse sim, por que é pior? Ele mudou de 4 vezes no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Que coisa linda. No mesmo dia. Aí as regras acabaram surgindo justamente para... Tem mudança, claro, tem muita gente que saiu do partido, foi para outra agremiação, isso aconteceu, mas se a gente for ver, proporcionalmente foi bem menor do que o que era antes de virem as proibições. Agora, doutor Gustavo, uma coisa interessante, que eu acho que esse ano veio bombando, né? A proibição de outdoor. Na verdade, vamos lá. Eu faço cada pergunta. Não, a proibição de outdoor é antiga, ela é desde 2006, desde as eleições de 2006. Exatamente. O que houve, e com todo respeito às opiniões em sentido contrário, houve uma flexibilização até certo ponto positiva. Né? Eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu sempre fui contra a proibição de outdoor. Tá? Eu sempre achei que era uma propaganda lícita, e que não tinha nenhum demérito você usar, no máximo, se alguém achasse que podia ter excesso, limite, né? Ou puna quem comete o excesso, tá? Então, mas foi proibido. E surgiu algumas flexibilizações para os partidos chamarem, né, filiados, fazerem a convocação, tal. Só que esse ano ultrapassou os limites do razoável, vamos botar assim. Em vários lugares, não só Alagoas, em vários lugares. O pessoal, o que foi uma flexibilização para uma convocação do partido, um chamamento claro. Quem era do partido aproveitava para fazer campanha, óbvio isso, evidente. Né? Mas assim, tinha um certo limite, um certo pudor, né? Vamos botar assim.
E esse ano a gente viu um certo excesso mesmo, uma coisa bem... E aí é porque a gente espera que a Justiça Eleitoral tome as suas medidas. Ela pode, inclusive, o Ministério Público fazer de ofício. Qualquer cidadão pode formalizar denúncias e a Justiça, a partir daí, vem a aplicação de multas, né, que vão de 5 mil a 30 mil reais ou o valor da propaganda, o que for maior. E quem paga isso? É o partido ou o candidato? Depende de quem vai ser condenado. Se for o partido, se for o candidato, se forem os dois dividem. Se forem os dois dividem. Agora, falando em outdoor, pode de 50 centímetros, né? Não. Bandeirola? Veja só, é quase isso. A material draft... Não, é porque quando eu venho conversar com o doutor Gustavo, eu tenho que estudar muito. Obrigado. Bondada, Miriam. Mas veja só, Cláudia, o material tem que ser 1.000 metros quadrados. Tá? Bandeira, o pessoal até entende que pode ser um pouco maior. Desde que não ultrapasse 4 metros quadrados. Porque 4 metros quadrados já se entende que produz o efeito outdoor. Quase 2 por 2. 2 por 2, né? Mais do que isso já dá problema. Na verdade, a única coisa com 4 metros quadrados que é permitida é se a Cláudia fosse candidata, no seu comitê central, que você avisa a Justiça Eleitoral, olha, o meu comitê central é esse, você poderá botar uma placa com 4 metros quadrados, tá? Aí você tem algumas exceções, se vou fazer um comício, aí você precisa ter um telão maior para que as pessoas vejam, né? Vou fazer algum evento. Existem algumas exceções na legislação, mas são bem pontuais e deve-se tomar muito cuidado, porque a fiscalização da justiça cai muito em cima, o pessoal vai com fita métrica para ver se ultrapassou no seu comitê os 4 metros quadrados. Ah, mas eu posso dentro do comitê colocar qualquer tamanho, posso fazer um painel imenso, né, meu, com as minhas propostas dentro do comitê, pode. Mas se eu conseguir ver na rua, vai se entender que você fez o efeito outdoor. Então o comitê não pode ser de vidro? Não pode. Ou se for de vidro, você não pode fazer esse tipo de propaganda. Então, quer dizer, há uma série de regulamentações e que, assim, acredita-se, eu sempre digo para o cliente, a gente tem que sempre pensar na fiscalização que vai ser efetuada. Então, vamos evitar a dor de cabeça, né? Agora, como o outdoor mesmo, era para ser tirado alguns aí, vamos dizer, país afora, né? País afora e ficaram. Até hoje, inclusive. Hoje... Eu estava estudando para conversar com o senhor, aí eu vi que tem, não sei o que é proibido, mas é permitido se tiver eleitores perto. Carro de som. Você já acertou, carro de som. Carro de som. E, Cláudio, você fez uma interpretação muito melhor, que eu vi gente dizer, não, só pode ter carro de som se o candidato estiver dentro. Não, é atos de campanha, atos políticos. Então, caminhadas, carreatas, motociatas, bicicletadas, regateadas, vamos botar todos os hadas do mundo, comícios, reuniões políticas, pode ter o carro de som. Durante o evento, né, durante o evento está sendo realizado, e ele vai estar funcionando. O que não pode é, como nós já tivemos no passado, o carro de som rodando, né? E gritando. E gritando, né? XPTO em alto bom som. Pode falar o nome de ninguém, né? XPTO em alto bom som e, né, aquela coisa terrível. Horrível. Hoje você tem uma limitação para eventos políticos e uma limitação de decibéis, de som. Então, assim, é bom os candidatos observarem isso. Mas se tiver, assim, uns 20 eleitores, pode ter um carro de som dentro dos decibéis legais. Legais. Agora, tenha certeza de uma coisa, a Justiça vai verificar se aquele ato político foi comunicado à Justiça Eleitoral. Doutor Gustavo, tem tanta gente para fiscalizar assim no tribunal? Ou são contratados assim? Vamos lá. Vamos lá. Eu coloco o doutor Gustavo em cada calça curta, porque é muita fiscalização, doutor. Mas a gente tem que partir de... Nós temos 3 fiscalizações, tá? 3 fiscalizações, tá? Fiscalização feita pela Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, Polícia Civil Auxiliar também, né? Polícia Militar. São as fiscalizações oficiais. Mas aí você está certo, mesmo juntando todo mundo, é pouca gente para tudo isso. Eu tenho uma segunda fiscalização que essa é muito eficiente, do meu adversário. Ah, essa que é a eficiente. Essa funciona bem.
Cláudia é candidata, eu estou disputando com a Cláudia, eu estou na cola dela. Da mesma forma que eu sou candidato, estou disputando com a Cláudia tem jeito na minha cola. Na sua cola, entendeu? Então, a fiscalização do seu adversário político, tá? E a terceira é a fiscalização do cidadão, que não está envolvido com nenhum candidato. Existe um programa da Justiça Eleitoral chamado Pardal, é um programa leve, você pode baixar no celular, e que as denúncias ali feitas são levadas pela Justiça Eleitoral, é feita uma filtragem. Claro, às vezes o cidadão acha que tem coisa que é um ilícito eleitoral e não é, e aí, mas é dado uma resposta, é dado um encaminhamento, e aqueles que há pelo menos uma possibilidade de ser um ilícito, seja o Ministério Público, seja a própria Justiça, na sua atividade de fiscalização, seja a polícia, vai comparecer para fazer o acompanhamento. Então, nós temos esses três, né? A fiscalização oficial, a fiscalização do adversário, né? Que político, é a mais forte e eficiente. E a do cidadão, que acaba sendo uma fiscalização que às vezes dá dor de cabeça, viu? Tem candidato que acha, mas o adversário está fazendo igual, ninguém vai me denunciar. Aí vai o cidadão e denuncia os dois. Então... Tem esse processo. Eu soube de um caso, mas foi um caso assim particular, né? Que a pessoa foi, não sabia, porque as pessoas se candidatam, mas pensam, não estudam, ou não tem alguém como o doutor Gustavo para orientar. Aí adesivou o carro todo. Não pode. Aí o vizinho foi lá e arrancou. Aí ficaram 2 casos de justiça. Sim. Veja só, não pode adesivar, envelopar, né, como a turma fala, envelopar o carro, adesivar em grande quantidade, não pode. Produz efeito outdoor, tá? Agora, o vizinho ir lá e arrancar também não pode, tá? Você tem órgãos oficiais, faça a denúncia, tire foto, filme, poste no Instagram, no WhatsApp, faça uma dancinha do TikTok, né? Beleza. Manda para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, faz, tá aqui. Esses vão tomar medida, e vão tomar medida. Tá? É porque a Justiça Eleitoral, ela tem a política de eu preciso agir. Eu não tenho que estar obrigatoriamente divulgando as ações que eu faço. Apesar que agora, até por causa dessa sensação que as pessoas tinham, não, mas a Justiça no trabalho, ela tem divulgado muitas decisões. Sim. Né? Sua colega que está lá no TRE está tendo bastante trabalho, porque é uma orientação nacional da Justiça Eleitoral. Olha, saiu uma decisão, aplicou uma multa, tudo, não interessa quem é, divulgue. Que é para mostrar que está tendo atuação. Que sempre teve. Cá entre nós, até uma coisa curiosa. A Justiça sempre trabalhou, sempre puniu. Agora, ela não fazia divulgação. Porque o entendimento era, eu falei aqui, puni, apliquei a multa, o cidadão paga, eu não preciso estar espalhando aos 4 ventos que fiz isso. Mas é importante. O entendimento hoje é que é importante para essa atividade de conscientização. Até fazer a dança, como disse você, a dancinha TikTok. O TSE tem uma página no TikTok, vá por mim, tem. E tem dança lá. Então, aí coloca, eles estão fazendo essa divulgação maior, mas não caberia ele mesmo arrancar, né? Exatamente. Aí, se ele arrancou, cabe também uma ação contra ele. Inclusive criminal, exercício regular do próprio direito. Foi isso mesmo exercício que aconteceu. E eles não se falam mais. Não precisa disso, né, gente? Mas também um candidato que tem condição de envelopar um carro, não saber que não pode. Mas, Cláudio, vamos lá. Eu vou defender até a minha classe dos advogados, porque às vezes eu escuto. Mas não tem advogado não para orientar. Tem, mas sabe o que acontece, Cláudia? O afã de querer fazer, de querer, né, de ter, eu tive essa ideia vai repercutir positivamente. A gente tem uma brincadeira do eleitoral, que eu brinco com meus colegas, que qual é a pior frase que a gente escuta? Quando o cliente liga e pergunta, pode fazer isso? A gente fala, não. Aliás, o pior diálogo. Aí vem a segunda pergunta, tem certeza? Quando fala tem certeza, você já começa a ter aquele frio na coluna. Ele já foi lá no Google. Aí você diz, não, é pior. É muito pior. Por quê? Diz, porque eu já fiz. É impressionante. Se você conversar com 10 advogados da área eleitoral, 11 vão contar essa mesma história. Pelo menos uma vez na vida, um cliente já fez isso. Pode fazer isso? Não. Tem certeza? Tenho. Por quê? Aí, não, porque eu já fiz.
Então, é muito comum, infelizmente... Aí, o que é que o advogado diz quando ele diz, já fiz? Pega uma sandália havaiana e dá uma surra no que ele tá brincando. Não, porque... A vontade é essa, a vontade é. Aí você diz, olha, retire, não faça mais, parou daqui em diante, né? E, bom, tem gente que faz e diz, não, se tiver eu pago a multa. Só que não é só isso. A depender do ato que você fez, pode ter multas reiteradas, as multas são dobradas. Esses dias eu estava lembrando o caso da funkeira Tati Quebra Barraco, que ela levou uma multa de R$2.000 por uma propaganda irregular. E ela foi no jornal dizer que aquilo era troco para ela. A Justiça Eleitoral do Rio desafiou, né? Desafiou, muito bem. Começaram a ver as propagandas dela. Ela tinha várias propagandas irregulares. A Justiça não quer impedir que o sujeito faça propaganda, quer corrigir. Só que, o que é normal, quando pega uma propaganda irregular, por exemplo, da Cláudia ou minha, tem 6 propagandas, recolhe as 6, aplica uma única multa e diz, não faça mais. Como ela desafiou, né, tripudiou da Justiça, eles pegavam 6 propagandas e começavam a atuar uma por uma. Só que aí, a cada nova propaganda dobra. Então, a segunda já não foi 2, foi 4. A terceira foi 8. Que é cumulativa. A quarta foi 16, 32. Resumo, ao final da eleição, ela estava devendo R$1 milhão. Aí agora é pouco. Aí ela não fala mais que é pouco, pediu desculpa à Justiça, quis fazer acordo para reduzir. O pessoal reduziu, ficou em 500 mil. Mas provocou, né? Além do que, a depender do ato que você faça... As pessoas já estavam, Gustavo, tão acostumados a fazer o que queriam, que já acha que não existe lei. Mas as coisas mudaram um pouco, mudaram. E aqui em Alagoas, eu sempre bati muito nesse ponto, né? O TRE daqui sempre foi um TRE muito rigoroso nas suas atuações. O pessoal reclama, mas ele não pune. Olha, ele não consegue pegar todo mundo. Que é natural, é difícil, né? Como você mesmo falou, é pouca gente para muita disputa, né? E às vezes quando consegue pegar, não tem a prova completa. Você tirar o mandato de uma pessoa sem ter uma prova cabal, né? Que é difícil. Bonito esse nome, né? Bonito, cabal. Né? Cabal. Tá na nossa jurisprudência, né? Fica muito difícil. Mas assim, é um tribunal que quando encontra as provas, pune. Desde punições simples, como multa, até punições mais graves, afastamento do cargo, inelegibilidade, né? Então, assim, sempre teve uma punição. Eu acredito que esse ano não vai ser diferente. O tribunal já vem fazendo trabalho preventivo, fez inclusive, surgiu dentro da OAB, com o TRE participando de um observatório eleitoral, que é para justamente receber denúncias e fazer um encaminhamento. Né? Foi uma dificuldade, porque teve que pegar um advogado que entende direito eleitoral que não estivesse trabalhando para nenhum candidato. Mas conseguiu, o colega Davi Lima, para coordenar essa atividade. Então, assim, existe o observatório, ele está funcionando, já em contato com o próprio TRE, tirando o Ministério Público, tirando a Delegacia de Crimes Institucionais da PF, a DELIST, tirando que desde as eleições de anteriores, a Polícia Civil, quando chega no período eleitoral, o seu serviço de inteligência faz investigação de crimes eleitorais, a PM faz o acompanhamento. Então, pode ser difícil pegar? Pode ser que o sujeito faça um bocado de irregularidade, termine a eleição, seja eleitor, não possa exercer o mandato, não aconteça nada? Pode. Mas, veja, há um risco real. E aí é aquela pergunta que a gente tem que fazer, compensa esse risco? Porque está sempre com a cabeça na forca. Exato. E aí, imagina, você tem uma campanha, que toda campanha é desgastante, tá? Eu sempre mexo com os meus clientes dizendo, é de coração, eu tenho uma sincera admiração pela classe política, porque é uma atividade extremamente desgastante. E perigosa. Que todo mundo fala mal. Vê que coisa, todo mundo fala mal, todo mundo reclama. Não. Que não se fale mal. E todo mundo reclama e generaliza, porque é tudo. Não, peraí. Como toda profissão tem bons e maus profissionais. Pronto. Qualquer atividade profissional é essa. Porque se eu lhe pedir uma coisa, você não me der, você não presta. Pois é. É ruim. Já foi acostumado isso, me der. Se me der, eu dou. Se me der, eu faço. Aí o eleitor faz isso e quer cobrar uma postura, né? Bom, difícil. Essa esquizofrenia é difícil. Vamos botar assim. Então, uma classe tem um bocado de desgaste, faz uma campanha, ganha eleição para depois ter um mandato retirado por causa de um irregular. E às vezes é bobagem. E muitas vezes é bobagem. Às vezes o sujeito é pego em coisas que poderiam não ter feito, que ele ganharia eleição independente daquele ato.
Mas no arrobo de tentar agradar o eleitor que pediu algo, ele vai, faz o... E aí é crime eleitoral, é ilícito civil eleitoral, é cassação de mandato, é legislado por 8 anos. Compensa. E às vezes tem uma coisa, às vezes é o eleitor que é mandado por várias vezes. Por um concorrente que faz aquilo para gravar para tudo. Várias vezes. Mas isso aí é muito delicado. Uma pergunta que eu tenho para fazer, que até me mandaram fazer, me pediram, né? O seguinte, essa época, existem coisas assim, acontecendo de enchente, sim, disso, daquilo, outro. Se bota um outdoor de um político, vamos dizer assim, que é candidato, dizendo que ele não prestou serviço isso, não prestou serviço aquilo, não fez aquilo outro, isso pode... Bom, o cidadão... Olha que pergunta! Mas vamos lá, o cidadão comum colocando outdoor falando mal de um político. Há uma associação. Uma associação. O TSE teve uma discussão muito interessante sobre isso, final do ano passado, começo desse ano, e ficou dividido entre se entender que era uma propaganda ilícita, antecipada, ou liberdade de expressão. Caminhou para entender que é propaganda ilícita, antecipada. Agora, durante o período eleitoral, propaganda ilícita, pura e simples, tá? Então gera multa para quem fizer isso. Porque qual foi a preocupação que eles colocaram? Que isso surgisse de forma direcionada por alguns candidatos. Então, eu estou disputando com a Cláudia, eu quero queimar a Cláudia, e aí eu ponho um outdoor na região dela falando mal dela. Ou quase assim, você, a gente tem que sempre dizer você, para não apontar ninguém. Você tem um irmão candidato. Uhum. Você, numa hipótese, é prefeito de não sei de onde. Uhum. Está apoiando aquele irmão. Certo. Claro. Claro ou não? Claro, né? Ou não, claro. Né? Aí o fato de ser irmão quer dizer que vai dar apoio. Né? Aí tem uma associação daquele local e coloca um outdoor derrubando o irmão daquele candidato, sem falar naquele candidato. Aí voltamos, aí temos uma discussão interessante. Nós temos uma crítica a um gestor, né, que não é candidato nessa eleição. Sim. Primeiro, não vai nem para a Justiça Eleitoral. Não são candidatos, entendeu? Se botasse o candidato ou a candidata, aí a gente teria uma questão que a Justiça Eleitoral deveria intervir. Sim. Mas se é uma associação fazendo crítica ao prefeito, ao governador, né, ao presidente enquanto presidente, ao governador enquanto governador, ao prefeito enquanto prefeito, eu entendo que inicialmente não é uma questão de propaganda eleitoral. Aí vai para a esfera da Justiça Estadual, para aí vai ter discussão sobre direito à honra, liberdade de expressão, o que é que prevalece. Versus liberdade de expressão, direito à imagem, né? Certo. Aí eu vou para, a não ser que comprove-se que, por exemplo, fui eu, Gustavo, cheguei lá, financiei para poder atacar o candidato daquele prefeito, ou a candidata daquele prefeito, né? Aí sim, aí seria uma questão para a Justiça Eleitoral, caberia punições. Que pode até vir isso subliminarmente, mas não é o caso daqui, não é? Mas eu acho que colocar um outdoor no momento... No eleitoral, não. Mesmo que não seja de um candidato, mas de um parente, próximo ao irmão, não é bom negócio. Espera passar dia 2 de outubro, né? A eleição vem dia 2, dia 3 você coloca, né? Você pode fazer críticas em rede social. Porque o outdoor, ele é chamativo, né? Ele dá espera passar o momento. Se você não... Perdão, né? Se você não gosta do gestor, você passou a não gostar dele, não foi agora. Desculpa, né? Claro. Desde janeiro eu não vou não gosto dele ou dela, não gosto do prefeito ou da prefeita, tá? Você já colocaria antes, né? Deixar no período eleitoral é evidente, pode não ser, né? Vou até colocar assim, pode não ser, mas para quem está vendo, fica uma natureza eleitoral, isso. Poxa, é ruim. Se ele é o gestor, é irmão do fulano, que é candidato. E você só decide colocar agora, quer dizer, por que você não fez antes? Por que não deixa para fazer depois? Né?
Segura um pouquinho, são 45 dias, menos agora de campanha. 45 dias de guerra, doutor. De guerra, verdade. Doutor, uma coisa que me perguntaram, que eu achei interessantíssima. E, aliás, você já tinha me dado essa resposta em outra entrevista, mas eu acho importante falar agora. É o seguinte, existe algum estado do Brasil que não pode ter segundo turno? Nenhum. A não ser, né? Veja, ele está falando possibilidade, né? Então, todo estado brasileiro pode ter segundo turno, o presidente pode ter segundo turno. Certo. Nos municípios, aí é diferente. Aí é diferente. Os municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno. Com menos de 200 mil eleitores, não. Por isso que Arapiraca, que tem bem mais de 200 mil habitantes, mas não tem eleitores. Mas não tem mais, ainda não tem mais de 200 mil eleitores. Então, Arapiraca ainda não há possibilidade de segundo turno. Em Alagoas, somente Maceió. Interessante isso, né? E nós temos ainda na federação um território, não temos? Não, o Fernando Noronha, mas ele é território estadual. O Fernando Noronha é um bicho esquisito. Ele não é território mais federal. Ele é território do estado de Pernambuco. Tá, então ele não tem candidato próprio. Ele não. Ele vai votar em Pernambuco. Ele participa, até porque é uma população pequena, 1.000 e poucas pessoas, não dá nem 2.000 pessoas, então eles não, oficialmente não entrariam nem como cidade. O IBGE considera cidade para fim de classificação, né? Fica mais fácil para o IBGE colocar. Doutor Gustavo, agora vem uma coisa que eu não entendo e que toda vez lhe pergunto, mas essa pobre cachola não consegue entender. Não, tranquilo. Eu tenho 10 candidatos num partido. Certo. Eu tenho o maior número de votos naquele partido. Certo. Mas não sou eleita. Não, vamos lá. Porque, vamos como diria, né, Gerto Estripador, né, vamos por partes. Né? Acho bom porque isso é difícil de entender. No Brasil, nós adotamos 2 sistemas eleitorais, o majoritário e o proporcional. O majoritário é presidente, governador, prefeito e senador. Ganha quem tem mais votos. Tá? Majoritário é isso. Majoritário ganha quem tem mais votos. Presidente, que é 50 mais 1, digamos assim. Para presidente, governador e prefeito dos municípios com mais de 200 mil eleitores. Certo. Tá? Senador e prefeito dos municípios com menos de 200 mil eleitores ganham mais votado. Entendi. Nós já tivemos um prefeito eleito com 26% dos votos. 74% dos votos válidos não foram para ele. 74%. Como é que ele ganhou? Com 26% ele foi o mais bem votado. O segundo teve 25%, o terceiro teve 21%, o quarto teve 20%. Agora eu entendi. Entendeu? Ele foi o mais bem votado. Não é... Por quê? É maioria simples. Presidente, governador e prefeito dos municípios com mais de 200 mil eleitores é maioria absoluta. Precisa dos 50% mais um dos votos válidos. Esse é o majoritário. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para o proporcional. Esse proporcional aqui é a minha cabeça. Esse que é animado. No proporcional, uso para quem? Deputado federal, deputado estadual, vereador. Tá? Nesses 3... Vamos fazer o seguinte, doutor. Vamos falar só de deputado federal ou estadual. Pronto. Porque senão, a minha cabecinha não dá, não. Não, eu estou falando dos 3, mas eu vou pegar federal só como exemplo. Fica mais fácil. Eu tenho... O primeiro efeito do seu voto não é para o seu candidato. O primeiro efeito do seu voto é para o partido ou federação partidária, já que não tem mais coligação. Outra pergunta que você já respondeu. Isso. Não existe mais coligação. Para os cargos proporcionais. Proporcionais é o quê? Deputado federal, deputado estadual, vereador. Tá certo. Os cargos majoritários, presidente, governador, senador e prefeito dos municípios com mais de 200 mil habitantes, aliás, prefeitos, tem coligação. Tá? Então, separei. Por isso, os candidatos a governo desse ano, os candidatos a presidente, né, para sair um pouco de Alagoas, os candidatos a presidente, vai ter candidato que vai aparecer com coligação. Tá?
o candidato a deputado federal não aparece coligação. Porque ou é partido ou federação partidária, que é uma novidade da eleição desse ano. Tá? Doutor, interrompendo, o que é federação partidária, se não é coligação? A federação partidária é porque a coligação... Sim. Olha aí, eu quase chegando lá. Não, é porque... A boa pergunta é boa. Só guarde um proporcional aqui por enquanto, que eu vou ter que voltar para responder tudo. Porque eu lhe embolo. A federação, a coligação é uma união temporária para aquela eleição naquele lugar. Ficar mais claro. Fiz a coligação ABC em Alagoas para governo do estado, tá? Essa coligação é para Alagoas na eleição 2022. Coligação, tá. Coligação. 2022. Em Sergipe, eu posso fazer a coligação AXZ. Então, a coligação é local. É local e para aquela eleição. A eleição 2022 não é a mesma de 2018. Nem vai ser repetida em 2026. Coligação agora ficou claro. É um temporário mesmo, é para aquela eleição. E naquele local. Naquele local. A federação, ela é uma coligação mais duradoura. A federação, ela dura no mínimo 4 anos. 4 anos tem que estar federado 4 anos, e serve para todo o país. Então, a federação do G e do H, firmada em 2022, essa federação de G e H vai valer para todo o país, todos os estados, e vai durar até 2026. Agora eu entendi. Federação. Agora tem uma coisa, essa coligação tirou muito o poder da mão dos presidentes dos partidos. Mas era... Porque se é local, é aquele local que vai resolver. Na verdade, a gente faz uma separação. A coligação, ela dá força ao presidente dos partidos. Porque como é uma negociação em cada estado, a coligação. Sim, mas dá ao presidente do estado. Do estado. Estou falando nacional. O nacional ele fica enfraquecido, fato. Na federação, é fortalecido o nacional, porque ele que decide com quem, vamos dizer, a direção nacional é que delimita para onde o partido vai, fixa porque o partido vai andar, e aí os estados que se organizem, paciência. Os estados se organizem, paciência. Né, Eu não sei como isso passou, viu? Necessidade de sobrevivência, porque aí a gente tem a cláusula de barreira que os partidos têm que obter, que é uma votação mínima, para poder receber fundo partidário, ter horário partidário gratuito. Eu dei um suspiro porque é muita coisa e em pouco tempo eu estou falando. Aí... E não tem nenhuma águazinha que eu esqueci. Você me desculpe, viu? Tranquilo. Mas é que eu fico tão ansiosa para saber das coisas. Nem se preocupe. Então, a gente tem a cláusula de barreira, que é uma votação que os partidos têm que alcançar na eleição para deputado federal. Se não alcançar essa votação, elege. O cidadão vai ser eleito, tá? O cidadão vai ser eleito. Mas não tem acesso a recursos do fundo partidário, não tem acesso a horário eleitoral partidário, horário partidário gratuito. Esse foi a coligação. Não. Por causa da exigência da cláusula de barreira, que surgiram as federações. Doutor. Por causa da cláusula de barreira, surgiram as federações. Meu medo é esse, a gente está falando muita coisa. Você perguntou. Perguntei, agora leve. Então, por causa dessa cláusula, que inclusive deixou alguns partidos à míngua, depois de 2018, é que surgiu a federação, porque o partido continua existindo, ele não deixa de existir, só que vai somar os votos dele com os votos de outro partido. E aí eles vão poder receber recursos do fundo, vão poder ter horário eleitoral gratuito. Então, é uma forma de se manter vivo. Aí, voltemos ao proporcional. Quando você vota deputado federal, deputado estadual, vereador, o primeiro efeito do seu voto não é para o seu candidato ou para a sua candidata. O primeiro efeito é para o partido ou federação de partidos. Que é para dizer o quê? Quantas vagas aquele partido ou aquela federação de partidos vai ter. Então, grossíssimo modo, tá? Grossíssimo modo. Se eu tiver 20% dos votos em Alagoas para deputado federal, eu vou ter 20% das vagas. Como são 9, eu vou ficar com 2 vagas. Estou arredondando aqui, estou simplificando. Até aqui, minha cabeça está entendendo. Ok, então, esse é o primeiro momento. Dividir as vagas entre partidos e federações, ok?
Depois que eu divido as vagas, vem o segundo momento. Quem é que vai ocupar essas vagas? Aí é que eu vou olhar dentro do partido, por exemplo, teve a Assembleia, teve 2 vagas. Quem é a primeira mais bem votada? É a Cláudia de Bulhões, a primeira vaga dela. Então é a mais votada, entra. Do partido. Do partido. Se o partido obteve uma vaga, pelo menos. Entendi. Tá? Aí... Para mim, era o partido quem escolhia. Não, vai ser você. Não. De forma alguma, não. Tá vendo, meu telespectador, meu caro internauta? Como a gente tem que entender como é importante a presença do doutor Gustavo aqui, porque para mim era assim. O partido dizia assim, é você. E eu achava isso super injusto. Agora, o que acontece, vou concluir, porque tem uma sequência nisso. Vixe, Maria. Aí a segunda colocada é, por exemplo, a Gorete, né, Lima. Então, ela fica como segundo. O terceiro é o Fragoso. Mas só obteve 2 vagas. Então, o Fragoso vai ser o primeiro suplente. E todos os demais vão ser suplentes. Ok? Mas pode acontecer a seguinte situação, tá? Vocês elegeram 2. Aí tem no partido da TV Senado o Zé, que teve mais votos do que a Gorete, por exemplo, que essa foi a segunda colocada. Tá? Só que do partido dele só teve uma vaga, que foi ganha pela Maria. Certo? Mesmo ele tendo mais votos do que ela, como o partido dele só obteve uma vaga, ele é primeiro suplente. Dá um exemplo mais claro. Vou usar um exemplo local. Fátima Santiago foi uma das vereadoras mais bem votadas em Maceió nas eleições de 2020. Teria sido eleita vereadora em qualquer partido que estivesse, menos no partido que estava. O partido obteve 4 vagas, ela ficou em 5º. Por causa da divisão. Da arrumaçãozinha. Em qualquer outro partido. Desculpe, né? Veja só, isso está na legislação eleitoral desde 1965. Esse modelo nosso. Então, o pessoal reclama, mas aí eu sempre vejo, as regras do jogo são essas, estão claras. Claro, a gente sente muito, até porque foi uma campanha espetacular que ela fez, mas é a regra, tá lá, né? Vamos dizer, o jogo é jogado com esses termos, tá? E aí, infelizmente, a gente já teve outros casos, como o Léo Lorena, na primeira vez foi candidato, também seria eleito qualquer outro partido, ficou na primeira suplência, né? Então, assim, a gente tem mas é a regra é essa. Né? Vamos mudar a regra? Tudo tem regra. Tudo tem regra. Mas aí é aquela coisa, não existe um sistema perfeito, tá? Nos Estados Unidos o pessoal reclama por quê? Por exemplo, só ganha quem é mais votado. Se a gente for fazer uma votação, adotar o sistema dos Estados Unidos, que é o distrital puro, você tem nos Estados Unidos mais de 100 partidos políticos registrados. A gente só conhece 2, porque são os 2 que têm chances reais de ganhar a eleição no distrital puro. Na Inglaterra, a Inglaterra tem o mesmo número de partidos políticos do Brasil. A gente está com 32 hoje, a gente deve estar com 35, 36. Ninguém sabe. Conhece democratas, na Inglaterra, né, trabalhistas e conservadores. Quem gosta muito de política sabe ter um liberal-democrata. Quem gosta muito de política. Quem gosta muito, muito mesmo, ainda sabe ter um Partido Nacional Escocês. E os partidos da Irlanda do Norte. Mas o grande público não sabe. Por quê? Porque o sistema lá também é distrital puro. Então, são desses 2 partidos que têm chances reais de ganhar na maioria dos distritos. Aí, o que já aconteceu? O Partido Liberal Democrata inglês já teve épocas de ter 20% da votação nacional e não tem um deputado. Porque não ganhou em nenhum distrito. É complicado. É complicado. Não existe esse sistema perfeito, né? O nosso, só 2 países do mundo adotam, a gente e a Finlândia. O nosso sistema é similar ao finlandês, é divertido. O doutor Gustavo, a eleição é no dia, a primeira eleição, né? Primeiro turno. Primeiro turno. É no dia 2 de outubro. Aí eu faço assim, uma pergunta muito pessoal. Voto é secreto, viu? Não, eu vou perguntar, Deus me livre. Até porque eu sou neném, né? Neném. Sabe o que é neném? Sei. Nem voto nesse, nem voto naquele, nem voto naquele outro, nem voto naquele outro. Sou neném. Meu partido é neném. Eu digo assim, o senhor é muito chamado
No dia? É. Sim. O dia é o dia mais puxado que a gente tem. Claro, tem eleições, as eleições municipais são mais agitadas e às vezes as eleições estaduais, em regra, tá? Tendem a ser mais tranquilas. Mas eu já cheguei em casa 10 horas da noite na eleição municipal, tudo acabou bem, estava tudo ok, 10 não, 9 horas. E eu já cheguei em casa às 4 horas da manhã de uma eleição estadual. Tá? Então, assim, depende muito do que acontece na eleição. Tá? Mas uma coisa é certa, o advogado trabalha do eleitoral, eu até brinco, não cometa a descortesia de ligar para um advogado que está no eleitoral na segunda, pós as eleições. Por que não? Porque ele vai morto. Ele vai estar morto. Não faça isso com ele. Quais são as coisas que mais lhe chamam e por quê? No dia da eleição, É. Aí é boca de urna e compra de voto. É o combo. Boca de urna ou compra de voto. Boca de urna é distribuir material de propaganda no dia da eleição. Compra de voto estão denunciando. E aí você tem que fazer uma filtragem. Porque, por exemplo, o eleitor está com um botão, adesivo, bandeira. Manifestação individual silenciosa é permitida. Certo. O eleitor está distribuindo santinho, não pode, é boca de urna. Compra de voto, se a gente no dia da eleição for atrás de todas as compras de voto, eu lembro que era um servidor da Justiça Eleitoral, hoje é o juiz em Sergipe. Ele brincou que tinha recebido denúncia, ele estava esperando, era uma cidade à beira da lagoa, falando da quantidade absurda de denúncias até. E ele disse, o pior que assim, pode ser até que no meu tenha denúncia séria, mas vem denúncias tão loucas, do cara, ele recebeu uma ligação que era, olha, a Cláudia está comprando voto no mercadinho tal. Ele jura, aí estava você, Cláudia, na frente dele, conversando com ele. Mas é ela mesmo, eu acabei de ver, disse, tá, deixa eu passar o telefone para ela. Era você, estava lá no cartório eleitoral. Ele só faltava dizer que estavam comprando voto no fundo da lagoa, Mundaú. Porque esse foi o único lugar que não falaram que tinha comprado voto. Então, surgem várias denúncias, muitas de brincadeira, é horrível dizer isso, mas surge, muitas para atrapalhar o serviço da Justiça Eleitoral e algumas que realmente acontecem, e aí a gente começa a fazer uma filtragem para realmente ir atrás daquilo que mereça ter alguma sanção. Porque eu acho assim interessantíssimo, aí você, quando vê que alguém está vendendo o voto, aí, como é que você prende? Você não é polícia. Não, a gente chama a polícia normalmente. Claro, existe uma possibilidade no Código de Processo Penal, que é a prisão do cidadão. Né? Isso em qualquer prática de crime, o cidadão comum pode dar voz de prisão em verificando que o crime cometeu. O negócio é outro obedecer. Sim. E aí, o que é que a gente sempre orienta? Chama a polícia, tira foto, filma, faz a comprovação do que está acontecendo, né? Para poder, aí, ser tomadas medidas legais. Até porque, eu digo para as pessoas, não se arrisquem, né? Não se coloquem em situação de perigo, né? Indo tentar bloquear um ilícito eleitoral, alguma situação assim, tá? É o que a gente orienta a fazer. Agora, sim, é muito difícil você, no dia mesmo da eleição, né, ver uma situação, não estou dizendo que é impossível, mas os candidatos sabem, é o pior período, eu até brinco, tem um período que não é bom, porque a justiça está toda atenta, tem o seu adversário está em cima, os eleitores estão lá, é um volume muito grande de pessoas. Hoje a gente tem um celular, né, até a Cláudia fez mostrando o celular para lembrar, né? A gente tem o celular que as pessoas podem gravar, né? Podem tirar foto, podem filmar. Então, assim, e a justiça efetivamente fica em cima. Eu falei do advogado, mas tenha certeza, o juiz, o promotor, o pessoal da polícia que trabalha no final de semana das eleições, na segunda-feira está todo mundo pedindo cama. Não tem polícia, não tem flagrante, não tem nada, ninguém aguenta. Quando em situações emergenciais você tem que realmente ainda fazer alguma coisa, um trabalho, tudo na segunda, é para dar dó, porque está todo mundo acabado, de fato. Doutor Gustavo, nessa sua profissão, a gente pensa que é só tudo beleza, né? Que você vai, que você fez, que você acontece. Já foi ameaçado? Não, nunca fui. Interessante, eu nunca fui. Agora sim, já tive alguns bate-bocas, né? Alguns até com pessoas que eu me dou muito bem hoje, interessante. Tem gente que até a gente virou amigo depois. Mas cara feia e bate-boca, essa daí... Nem nunca sua família foi ameaçada? Não. Graças a Deus. Não, porque a gente ouve falar muita coisa, então, assim, no interior, não é? As pessoas... Mas eu tenho, Cláudia, aí é uma questão pessoal
profissional, né? Eu parto da premissa que o advogado eleitoral, ele é bom quando termina a eleição e você pergunta para o eleitor comum, quem foi o advogado da Cláudia? O cara faz, rapaz, sei não. Olha que coisa estranha. Aí eu disse que aí o advogado fez um bom trabalho. Se você perguntar para o eleitor comum, quem foi o advogado da Cláudia? Foi aquele Gustavo, fez uma besteira, ela não pôde ser candidata. Entenda? Eu comparo muito o advogado eleitoral com um juiz de futebol. O cidadão só lembra do juiz de futebol, o nome dele, se ele errar. O advogado eleitoral só lembrar pelo cidadão comum se ele errar, né? Eu deixo isso com meus clientes. Eu disse, olha, eu só preciso conquistar um voto. Até porque todos são políticos, eu vou na linguagem. Qual? O seu. Você tem que confiar em mim. Você tem que acreditar em mim. Olha que interessante. Então, a gente evita muito. Claro, em situações muito excepcionais, a gente já gravou mensagem, mas assim, em 22 anos de atividade política, se eu fiz isso 2 vezes, foi muito. Foram casos em que havia uma necessidade de dar uma resposta um pouco além do jurídico. Mas, normalmente, a gente atua no processo. Normalmente, as respostas, até que a gente dá como jurídico, são aquelas notas estritas, que eu não devo aparecer. Quem tem que aparecer é o meu cliente. Cláudia é minha cliente. Cláudia tem que aparecer positivamente. Eu vou entrar naquilo que eu tenho que preservar a sua imagem. Aí a atuação judicial, aí, eventualmente, em casos raros, numa entrevista, a gente vai, né? Mas, mesmo assim, eu normalmente prefiro que seja um profissional da área de comunicação. Eu disse, essa aqui coloca alguém para te orientar ou alguém para falar por você nessa situação, para a gente evitar uma coisa negativa à sua imagem. Então, o fato, e eu deixo muito claro, eu sou profissional aqui, eu até brinco às vezes, como já aconteceu, da parte adversa virar, mas doutor, o senhor entrou com ação contra mim, disse, você não me contratou? Se tivesse me contratado... Era isso que eu ia lhe perguntar, doutor. Eu sou candidata. Sim. Aí eu não tenho advogado nenhum. Aí chego na época que eu acho meio difícil. Agora, principalmente nessas agora, que chamam majoritária, né? Isso. Que entra também o deputado, não entra na não, o deputado é proporcional. Proporcional. Tchau. Aí eu disse assim, eu não tenho. Aí eu lhe chamo. Aí eu vou ver se eu posso. Vamos lá, nas majoritárias já tem os advogados colocados, tá? Mas aí um critério que eu faço eu tenho algum candidato na majoritária? Tenho, eu só não posso porque eu já tenho um candidato. Eu sigo isso muito a ferro e fogo. Inclusive eu tenho aquela, quem fechou comigo primeiro, eu sigo com ele. Ah, mas o outro está pagando, mas eu já tenho um contrato com o fulano. Eu acho que por isso que o senhor é tão conceituado. Obrigado. Doutor Gustavo, a gente ficaria aqui o resto do dia, porque ainda tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar. Que eu vou lhe agradecer. Eu que agradeço. E vou pedir assim que você dê um conselho rapidinho para o nosso eleitor. Vamos lá, conselho em 10 segundos. Vote. Vote em alguém que você acha que representa seu projeto para o país, para o seu estado. Independente se ele está na frente, está atrás de pesquisas. Vote, marque sua posição. Esse é o conselho. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Gente da Gente. E até o próximo programa.